santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Irmãos amados, o que me impressiona é que Pedro não está falando nada de novo para a igreja. Isso me dá um descanso enorme, porque eu não tenho que ter a pretensão de falar nada novo para os irmãos. O que nós vamos falar aqui hoje é apenas trazer à memória de vocês aquilo que vocês já conhecem. Aliás, muito raramente nós pastores trazemos novidades. O que nós fazemos é reprisar, é enfatizar, é tornar a lembrar, é lembrar de novo. É sempre bater na mesma tecla do velho evangelho, do antigo evangelho, que é sempre novo evangelho. Preste bem atenção que Pedro começa assim: amados, esta é agora a segunda epístola, a segunda carta que eu vos escrevo. E ele diz: em ambas, tanto na primeira quanto nesta,
eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ou seja, ele não está escrevendo esta carta para ensinar novidade. Ele não está escrevendo essa carta para ensinar um fato novo. Ele está escrevendo essa carta apenas para lembrar aqueles irmãos das mesmas verdades que ele já tinha falado entre eles. O que é maravilhoso é que Pedro está lembrando a igreja aquilo que nós chamamos da doutrina mais gloriosa da Bíblia: a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo será pessoal, será física, será visível, será audível, será poderosa, será gloriosa, será inesperada, será inescapável. E a segunda vinda de Cristo é a apoteose, é a conclusão, é a consumação de todas as coisas. É a vitória retumbante da igreja. É a coroação. É a recompensa. É a glória eterna. É o céu de glória que foi preparado para nós. E se você perceber, no versículo 2, Pedro continua assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: é que existe uma unidade na Escritura. O que ele está querendo dizer aqui é que o que os profetas ensinaram foi o mesmo que Jesus ensinou. E o que os profetas ensinaram e que Jesus ensinou é exatamente isso que os apóstolos também ensinaram. Em outras palavras, a Bíblia é um livro que tem plena harmonia. Não há choque, não há contradição, não há conflito, não há um pensamento divergente do outro. Hoje os estudiosos de linha liberal, que não creem na unidade, na inerrância, na inspiração, na infalibilidade da palavra de Deus, diz: não, vamos ver qual o pensamento de Pedro, vamos ver agora qual o pensamento de Paulo, agora vamos ver qual o pensamento de João, dando a impressão que esses autores sagrados, cada um tem um pensamento diferente. Na verdade, a Bíblia tem um só pensamento, porque ela só tem um autor, é o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus. E Pedro está aqui lançando os fundamentos dessa verdade. Ele está dizendo o seguinte: o que eu vou falar para vocês, ou o que eu vou relembrar a vocês, não é diferente daquilo que os profetas já pregaram, não é diferente daquilo que o próprio Jesus já pregou, não é diferente daquilo que os apóstolos estão ensinando. E hoje, você e eu, nós pastores, igreja de Deus aqui reunida, não temos outra mensagem para pregar, senão a mensagem que os profetas pregaram, senão a mensagem que Jesus pregou, senão a mensagem que os apóstolos pregaram. É a verdadeira, infalível e eterna palavra de Deus. Agora, por que Pedro está dizendo isso? Pedro está dizendo isso, meus irmãos, porque Pedro já está no finalzinho da vida. Se vocês perceberem, no capítulo 1, a partir do versículo 12, Pedro diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Lembram disso? Quando Jesus, lá quando restaurou Pedro, falou isso para ele? Agora Pedro já está velho. Pedro está dizendo o seguinte: eu estou já quase na hora de partir. Já estou de malas prontas para mudar dessa casa velha, desse tabernáculo. E eu estou dizendo para vocês uma coisa: o que eu me empenhei ao longo desse tempo é lembrar a vocês essas verdades eternas. E olha o que ele escreve no verso 15 do capítulo 1: mas
de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pastor Alberto acabou de me falar agora há pouco, que nós temos a memória curta demais. A gente esquece das coisas mais essenciais, das verdades mais sublimes, e a gente precisa lembrar isso hoje, tornar a lembrar amanhã, domingo que vem tem que pregar isso de novo, semana que vem lembrar outra vez, outro mês torna a falar, ano que vem reenfatiza outra vez. E ele está dizendo, olha, depois que eu morrer, eu gostaria que vocês continuassem lembrando, não esqueçam. Por que ele está falando disso, irmãos? Porque a partir do versículo 3 até o versículo 5, ele vai falar que os falsos mestres estarão atacando a igreja, estavam atacando a igreja. Preste bem atenção nisso. A erva daninha cresce por si mesma, mas o trigo precisa ser plantado e cultivado. A verdade precisa ser pregada, relembrada, reenfatizada, tornar a ensinar de novo. Essa doutrina sempre vai gerar uma falsa vida. Você nunca vai ver um falso mestre com a vida santa. Não vai ver. Não vai ver. Porque o falso mestre, ele é governado por aquilo que ele crê. A doutrina precede a prática, é por isso que Paulo, Pedro, sempre nas cartas ensinava primeiro a verdade, depois ele aplicava a verdade. Porque assim como você crê, assim você é. Então o que acontecia com os falsos mestres? Eles pregavam heresia e eles viviam uma vida distorcida. Eles pregavam os seus escárnios, viviam os seus escárnios, e eles viviam de maneira completamente entregue às paixões. Quando uma pessoa não quer mudar de vida, sabe o que ela faz? Ela cria uma teologia para justificar a sua prática errada. Já percebeu isso? Porque ser cristão exige mudança. Talvez você pergunte, por que as seitas heréticas crescem mais do que a igreja cristã? Não tem necessidade de novo nascimento, não precisa de arrepender de pecado. Pode vir de qualquer jeito. De qualquer jeito. Como a pessoa não quer mudar, ela prefere mudar a teologia dela do que mudar a vida dela. E ela cria uma teologia para justificar a prática dela. E você vai perceber qual era o ensino deles. Olha o verso 4. Qual era o ensino dos falsos mestres? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles estão dizendo o seguinte, que bobagem esse negócio de segunda vinda de Cristo. Os falsos mestres diziam, esse negócio não vai acontecer não. Olha, os patriarcas falaram disso, os profetas falaram disso, o próprio Jesus falou desse negócio, os apóstolos também pregaram, os pais da igreja pregaram, os reformadores pregaram, os avivalistas pregaram, o seu avô já pregou sobre isso, os seus pais falaram sobre isso, agora você está falando, olha, esse negócio está todo mundo falando há muito tempo, isso nunca mudou. Então não creia na segunda vinda de Cristo, diziam os falsos apóstolos, diziam os falsos mestres. Agora, será que a afirmação que eles fizeram é verdadeira? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, é verdade isso? Esse ensino deles é correto? Claro que não. E no verso 5 explica por quê. Há um deliberado esquecimento, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Onde está o seu juízo, a promessa da sua vinda, o juízo final? Cadê esse negócio? Desde que Deus criou o mundo, está tudo do mesmo jeito. Errado. Deliberadamente esquecem que Deus já exerceu o seu juízo no dilúvio. Deus exerceu o seu juízo no dilúvio.
E aqueles que zombaram de Noé, aqueles que zombaram da palavra de Deus, aqueles que zombaram do juízo de Deus, sofreram inevitavelmente as consequências daquele juízo. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: aqueles que hoje zombam da segunda vinda, desacreditam da segunda vinda, falam que ela jamais vai acontecer, se não se arrependerem, serão colhidos de surpresa, como aqueles contemporâneos de Noé, que quando o dilúvio chegou, a porta foi fechada de dentro para fora, e eles não puderam entrar e pereceram inevitavelmente. O esquecimento deles é deliberado. Agora, vamos ver que Deus já exerceu juízo neste mundo, no passado, e Deus vai exercer juízo no futuro. Confira comigo, no versículo 6, diz que Deus exerceu juízo no passado, pela palavra de Deus, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. É olhar para o retrovisor e ver isso. Deus já fez. Será que Deus fará de novo? Confira o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Se lá no passado Deus destruiu a terra com água, agora Deus vai destruir com fogo. Agora note uma coisa: o dilúvio veio pela palavra de Deus, e a destruição na segunda vinda de Cristo vem pela palavra de Deus. O que é que os falsos mestres negavam? A palavra de Deus. O que é que os falsos mestres de hoje negam? A palavra de Deus. E o que é que vai ser honrado na segunda vinda de Cristo? A palavra de Deus. Assim como pela palavra de Deus o dilúvio chegou, assim também pela palavra de Deus a segunda vinda chegará e o juízo de Deus chegará. Nenhum tio da palavra de Deus vai cair, nem uma vírgula da palavra de Deus vai cair, nem uma palavra da palavra de Deus vai passar. Deus é fiel para fazê-la cumprir completamente. Louvado seja o seu nome. Agora, preste bem atenção, que talvez você faça essa seguinte pergunta: bom, meu Deus, é verdade, Jesus vai voltar mesmo. Mas por que não voltou ainda? Por que não voltou ainda? Alguns oram continuamente como os apóstolos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quantos irmãos nossos morreram na expectativa da volta de Jesus? Eu acho bonito porque o apóstolo Paulo esperava a volta de Jesus para os dias dele. E tem muita gente que diz: não, tem tanta coisa para cumprir ainda de profecia que vai demorar mais 1000 anos. E aí faz o quê? Cruza os braços. Sabe o que a Bíblia me ensina? Que toda geração precisa esperar a segunda vinda de Cristo na sua geração. Foi o que ele nos ensinou. Vigiai. Cedo vem. Eu não sei a hora. Eu não sei o dia. Eu não posso marcar a data, mas eu tenho que estar esperando, eu tenho que estar preparado. Mas você pergunta: mas por que está demorando? A resposta está escrita aqui no versículo 8 a 10. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você não pode colocar Deus nos mesmos parâmetros do homem. Você e eu somos governados pelo tempo cronos. Cronos é o tempo de relógio. Segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, década, século, milênio. Você não pode colocar Deus nesse quadrado do tempo humano, porque Deus está fora do tempo. Deus é eterno. E eternidade é uma categoria que nós, humanos, agora não compreendemos. Por exemplo, eu explico. Só Deus é eterno, eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Por exemplo, se você diminuir 1 milhão de anos da eternidade, quanto que sobra? Quanto que sobra? Eternidade.
Mas e se eu diminuir 1 bilhão de anos da eternidade? Quanto que sobra? Eternidade. Mas se eu diminuir 1 trilhão de anos da eternidade? Quanto é que sobra? Eternidade. Então eternidade não é tempo. Não é tempo. É uma categoria fora do tempo. Então eu não posso colocar o Deus que é eterno dentro da categoria do tempo, porque para ele um dia é como 1000 anos é como um dia, porque ele não é regido pelo cronos, pelo nosso relógio. Ele é eterno. Agora ainda permanece a pergunta, por que que a segunda vinda então parece estar demorando para nós? A resposta está no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que que a segunda vinda está demorando? É porque Deus é muito compassivo. É porque Deus é muito paciente. É porque Deus está dando mais uma chance para você. É porque Deus não quer que esse dia pegue você de surpresa, sem você estar preparado, sem você estar arrependido, sem você estar com a sua vida certa com Ele, sem que você possa subir e desfrutar da glória eterna com o seu filho. O que move o coração de Deus a postergar a volta do seu filho é dar mais uma chance para que os pecadores se arrependam e se voltem para Ele, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer que o perverso morra na sua impiedade. Mas talvez você pergunte, mas e como é que vai ser essa segunda vinda? Como é que vai ser? O versículo 10 responde: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. E eu penso que isso significa apenas uma coisa: o dia da segunda vinda de Cristo não vai ser um dia óbvio. Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser aquele dia que as pessoas vão se reunir no templo, olha, nós vamos para o templo, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos louvar a Deus, vamos ficar concentrados, que vai ser hoje, vai ser hoje. Não, não vai ser assim. As pessoas vão levantar de manhã, fazer o café da manhã, os pais vão levar os filhos na escola, os homens, as mulheres vão sair de casa para o trabalho. Se morar numa cidade complicada como São Paulo, vão enfrentar o trânsito complicado. Talvez vão se estressar dentro de casa. Alguns vão até falar umas palavras esquisitas, inconvenientes. Vai ser um dia normal, como qualquer outro. Um ladrão não manda telegrama dizendo, olha, tal dia, tal hora eu chego na sua casa, fique preparado que eu estou lá. Esse dia vai pegar as pessoas de surpresa. Quem que vai pegar de surpresa? Os crentes? Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz. A Bíblia diz que os filhos de Deus devem estar preparados todos os dias, desejando e apressando o dia da vinda de Deus. Como um dia perguntaram para João Wesley, o que é que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu, eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias. Porque todos os dias eu estou preparado, todos os dias eu estou esperando, todos os dias eu estou aguardando o meu Salvador voltar. Qual é o efeito da segunda vinda de Cristo? Preste bem atenção comigo que está escrito no versículo 10, na parte final. No qual, nesse dia, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu peço a você para examinar comigo claramente agora 3 versículos desse texto. Todos 3 descrevem que vai existir uma espécie de derretimento dos céus e da terra na segunda vinda de Cristo. Veja o verso 7.
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, os céus e a terra. E preste bem atenção que não está céu no singular, está céu no plural. Não é apenas esse céu que você vê com os olhos, não é apenas o céu espaço sideral. O cosmos que foi atingido pelo pecado vai ser como que purificado. Porque diz Paulo aos Romanos que a natureza agora geme, aguardando a sua redenção. Ou seja, quando Jesus voltar, não apenas a igreja será arrebatada, transformada e arrebatada, mas a própria natureza será redimida do seu cativeiro da corrupção. Veja o verso 10 de novo. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora veja o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Meus irmãos, nenhum personagem bíblico foi tão claro, foi tão eloquente, foi tão contundente nesse relato como o apóstolo Pedro aqui. A sensação que você tem é que quando Jesus voltar, o teto do universo desaba. As colunas de sustentação do universo entram em colapso. E tudo isso vai se derreter, incendiado e abrasado. Agora preste atenção no verso 10, porque não vai ser só a terra que vai ser queimada, não. E as obras que nela existem serão atingidas. Prédios, monumentos, casas, tudo aquilo que o homem pôs a mão e que achou que ficou grande demais, bonito demais, rico demais, vai derreter. Nada que o homem pôs a mão vai ficar de pé. Nada. Portanto, pôr o nosso coração em coisas, achando que coisas aqui são permanentes, é tolice, é construir para o fogo. Agora note outra coisa, quando a Bíblia diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, não são novo céu e nova terra de edição que nunca existiu antes, não. Vai existir, como disse quarta-feira passada, uma continuidade e uma descontinuidade. Assim como na ressurreição vai existir continuidade, que quem morreu é quem vai ressuscitar, vai haver descontinuidade, porque o que ressuscitar é muito melhor, é muito mais belo, é muito mais superior do que aquele corpo que foi semeado. Semeou o corpo em desonra, ressuscita-se em honra. Semeou em fraqueza, ressuscita em poder. Semeou o corpo mortal, ressuscita corpo imortal. Semeou o corpo de fraqueza, ressuscita corpo de poder. Semeou o corpo natural, ressuscita corpo celestial. Assim também, novos céus e nova terra serão agora o lar da justiça de Deus. Agora prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Se isso é verdade, e é verdade, se isso vai acontecer, e vai acontecer, a pergunta de Pedro agora é a seguinte: e daí? E daí? Que implicação tem isso? O que isso tem a ver comigo? O que isso muda a minha postura? Que atitude eu devo tomar em virtude dessa revelação divina? Primeiro, veja o verso 11, precisamos estar preparados. Olha aí, visto que todas estas coisas, não há algumas dessas coisas, não a maioria dessas coisas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Assim como aqueles que criam e creem na ressurreição precisam trabalhar, sendo abundantes na obra do Senhor,
Desta forma, quem crê na segunda vinda de Cristo não pode viver uma vida relaxada, mundana, mergulhada no pecado. Não pode. Seria uma loucura. Seria um desafio a Deus. Seria uma conspiração contra Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: se essas coisas vão acontecer, e vão acontecer, então, meu irmão, isso deve levar você a viver um santo procedimento. Você precisa viver piedosamente, para que esse dia não pegue você de surpresa. Segunda coisa, nós precisamos aguardar a segunda vinda de Cristo com santa expectativa. Olha o verso 12, a primeira palavrinha: esperando a vinda do dia de Deus. A grande questão, sabe, irmãos, é que nós estamos gostando tanto da terra, que nós nem pensamos mais no céu. Já parou para perceber isso? Winston Churchill, que foi ministro da Inglaterra, ele diz que a decadência da Inglaterra se devia ao fato de que os pregadores não pregavam mais nos púlpitos nem sobre o inferno, nem sobre o céu. As pessoas hoje não têm medo do inferno e nem têm prazer com o céu, porque elas estão construindo tudo aqui na terra. É por isso que a teologia da prosperidade é tão famosa. Porque as pessoas querem o quê? Querem conforto, luxo, sucesso, fama, glória aqui mesmo. Pregar sobre o céu não dá ibope. As pessoas não querem pensar nas coisas lá do alto. Elas não querem ajuntar tesouros lá no alto. Elas não querem a herança imarcessível, imaculada, elas querem ouro agora. E Pedro está dizendo uma coisa para você e para mim: você e eu precisamos desejar ardentemente a volta do Senhor Jesus. Nós devemos esperar esse dia como que na ponta dos pés. A nossa oração deve ser a dos apóstolos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas, amados, há uma segunda atitude que é mencionada aí. Veja comigo, verso 12 ainda. Nós não devemos apenas esperar, não. Diz Pedro aí, nós devemos apressar a vinda do dia de Deus. Mas como assim nós poderemos entrar nessa agenda? Para apressar. De que maneira que a igreja poderia cooperar nessa agenda divina que só o Deus Pai conhece, para apressar a volta de Jesus? Talvez Jesus nos dê uma pista lá no seu sermão profético, que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Você apressa a segunda vinda de Cristo, amado, quando você entende que você é um cooperador de Deus, e que Jesus Cristo, conforme Apocalipse 5, morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E certamente Deus quer salvar, por meio do seu Filho, pessoas de todas as etnias da terra, de todos os povos da terra. É por isso que essa igreja é uma igreja missionária. É por isso que essa igreja não pensa apenas nela localmente, mas ela vai para outros países, ela vai para outras nações, ela investe em missionários em outras paragens, porque ela entende que a sua vocação não é apenas aqui, não é apenas no Brasil, é para o mundo inteiro. Porque o projeto de Deus é salvar aqueles que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. E portanto, amados, quando a igreja se engaja nessa obra missionária, quando a igreja adota essa agenda missionária, quando a igreja se torna a boca de Deus para o mundo, ela está apressando o dia da vinda de Deus. Mas, queridos, versículo 13, veja comigo, por favor.
esperando e apressando o dia da vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aí a pessoa pode pensar, puxa vida, eu estou com medo desse negócio. Será que vai ser esse derretimento? Vai ser um caos? É isso? É um hecatombe mundial? É uma catástrofe de proporção universal? É isso? Absolutamente não. Deus não promove o caos. Deus promove a restauração. É por isso que o verso 13 diz, mas nós, porém, segundo as suas promessas, ou segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Louvado seja Deus. O que está pela frente não é o caos, o que está pela frente é a glória, o que está pela frente não é a destruição, o que está pela frente é a restauração. Nós não estamos caminhando, irmãos, para um ocaso, para o entardecer lúgubre e lógubre. Nós estamos caminhando para o alvorecer da gloriosa eternidade com Deus. Mas agora, amados, o apóstolo Pedro, como pastor que era, que cuidava das ovelhas, ele vai fazer algumas aplicações práticas. É aquele tipo de pregador que depois que ele terminou de pregar, vai aplicar algumas coisas. Aplicar algumas coisas. Então vai trazer algumas aplicações práticas para a igreja. A primeira aplicação prática para a igreja está aí no versículo 14. Por essa razão, note você, por essa razão, ele está tirando uma conclusão lógica. Ele falou, em virtude do que eu já falei, do que eu já ensinei, por causa disso, em virtude disso, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Agora, empenhar não é coisa que acontece assim, sem esforço não. O que é empenhar? É pôr o seu coração, é pôr a sua mente, é pôr a sua energia, é pôr a sua atenção, é pôr você por completo nessa causa. O grande problema às vezes é que nós somos dispersos demais, rasos demais, superficiais demais. Estamos como aquela semente que caiu no meio do espinheiro. Tem muitas coisas concorrendo com o nosso coração, muitas preocupações, muitos interesses, muitas paixões, muitas riquezas, muita coisa de prazeres desta vida, e às vezes a nossa atenção fica dividida em muitas coisas, e Pedro está dizendo, meu irmão, empenhe-se nisso, em você ser encontrado em paz, imaculado, irrepreensível, naquele glorioso dia. Põe a sua vida em ordem, santifique a sua vida, mude a sua conduta, mude a sua postura, dentro da sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, no seu lazer, na sua igreja. Você precisa revelar-se, de fato, alguém que crê nessa verdade e vive de acordo com essa verdade. Segunda aplicação prática de Pedro. É fortalecer no coração dos, no meu e no seu também, que nós precisamos cada dia mais nos apegar à palavra de Deus. Porque hoje, queridos irmãos, eu fico impressionado com isso, pastores, porque eu nunca vi no Brasil, por exemplo, o privilégio que nós estamos tendo. Você chega numa livraria evangélica hoje, você tem mais de 30 tipos de bíblias de estudo. É um negócio impressionante. Impressionante. Mas nunca se teve uma geração tão analfabeta da Bíblia. As pessoas colecionam Bíblia em casa, mas não leem. Você cita profeta Joel e o camarada começa a abrir a Bíblia lá em Gênesis. Ele não sabe onde está Joel. Você cita João 3,16 e ele não sabe citar de cor. Há uma superficialidade crônica.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, um crente que não está firmado na palavra, ele é massa de manobra na mão dos falsos mestres. Ele é susceptível ao ataque das bestas feras, ao dente daqueles lobos que vêm para devorar o rebanho. Culturas que tinham autoridade de inspiração. E que eu preciso receber esta palavra como palavra de autoridade de Deus para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que me tocou muito o coração. Há 2 anos eu estive em Londres e fui visitar o tabernáculo, o templo onde Charles Haddon Spurgeon pregou no século XIX. Foi talvez o maior pregador do século XIX. Hoje não é mais aquele templo, que comportava mais de 6.000 pessoas. Hoje é um templo menor, para 1.200 pessoas. Mas ainda preserva aquela mesma confiança da palavra de Deus. E li um folheto escrito por Charles Spurgeon o seguinte: quando um pregador, quando o seu pastor se levanta no púlpito da sua igreja e lê a Bíblia, e expõe a Bíblia, você deve entender que isto é como se Deus de fato estivesse pessoalmente falando com você. Porque o pregador não fala palavras suas, ele fala as palavras de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a minha palavra. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra de nenhum pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. E se o pregador está pregando a palavra de Deus, então é Deus que está falando. E se é Deus que está falando e eu não estou ouvindo, então eu estou encrencado. Porque não há coisa mais grave do que Deus falar e eu não ouvir. Porque o universo inteiro ouve a voz de Deus e escuta e obedece. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, para sol, e o sol parou. Jesus diz para o vento, vento, acalma, e ele acalma. Jesus diz para o mar, mar aquieta, e o mar aquieta. Deus fala para uma mula, profetiza, e ela profetiza. Deus fala para um verme, vai lá e corta aquela planta, e o verme vai lá e corta aquela planta. Deus ordena aos demônios, e eles batem em retirada. Deus ordena os anjos, e eles saem como vento, a fazer a vontade de Deus. Será que você e eu vamos ser os únicos no universo que Deus fala e nós não escutamos? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é tremenda, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus despede chamas de fogo, a palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus, ela é vitoriosa, ela não pode falhar. Terceira aplicação prática. Rejeite o engano, versículo 17. Vós, pois, amados. Preste bem atenção que quando ele fala dos falsos mestres, ele não diz isso, mas quando ele se refere ao povo de Deus, um contraste entre os falsos mestres e o povo de Deus, a igreja de Deus, veja bem, agora ele está se dirigindo ao rebanho. Vós, pois, amados. Em contraste com os ignorantes e instáveis do verso 16, que deturpam para a própria destruição deles. Agora ele não está falando mais para aqueles que deturpam a palavra de Deus, não. Agora está falando, não é para os falsos mestres, não. Agora está falando para a igreja. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. O que é cautela? Cuidado, atenção. Acenda o sinal amarelo e logo o vermelho. Acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Que de repente você sai do culto, até animado, encorajado. É isso mesmo, vou santificar a minha vida. Aí chega um cara e fala, camarada, que é isso? Que é isso? Bobagem. Curta a sua vida. Não vai acontecer nada não, cara. Fica tranquilo, leva a sua vidinha, curta a sua vida.
E aí, sabe, irmãos, a pregação dos falsos mestres é uma pregação mais popular, sabia? Sempre é popular. Ela agrada a carne. Falso mestre não vai exigir nada de você. Ele vai agradar o seu coração. Ele vai te dar o que você quer. E se você não tomar cuidado, se você não se acautelar, se você não vigiar, se você não abrir os olhos espirituais, se você não ficar atento, você pode ser enredado por esses erros terríveis. Em vez de você seguir esse erro, ser arrastado pela torrente, pela enxurrada desse erro, o verso 18 nos diz o que você e eu devemos fazer. Antes, pelo contrário, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aqui, amados, há um equilíbrio, a verdade e a graça, o conhecimento e a piedade, a luz na cabeça e o fogo no coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Graça sem conhecimento leva você para o misticismo. Conhecimento sem graça leva você para o racionalismo. O pastor Paulo já disse nesse culto, o nosso culto é racional. Nós não estamos aqui pedindo para você botar de lado a sua mente, o seu intelecto, a sua razão, o seu entendimento. Não! A verdade de Deus precisa ser compreendida, precisa ser absorvida, precisa ser crida. E quando você pega essa verdade, entende essa verdade, mastiga essa verdade, digere essa verdade, aceita essa verdade se transforma em vida, em transformação de caráter, de palavras, de atitudes, de gestos, de comportamento, de postura, dentro de casa, na sociedade, na igreja, em qualquer lugar. E Pedro não poderia terminar esse assunto de outra maneira que não numa doxologia de exaltação ao Senhor. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Viver para a glória de Deus é o propósito da nossa vida. É isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. E agora é hora de começar a viver dessa forma, dando a Ele a glória hoje, dando a Ele a glória nesse momento, dando a Ele a glória agora, e então daremos glória a Ele no dia eterno, para sempre e sempre e sempre. Amém. Glória a Deus.